Um município é uma permanência da nossa história, tal como, aliás, as freguesias. Só que o município é, como noutros países europeus, e as freguesias não. Na maior parte dos países europeus não há freguesias. Há na Inglaterra, mas a tradição é ver municípios de vários graus. Chamam-se todos municípios, municípios de primeira, de segunda, de terceira. Nós temos a tradição de freguesia. Segundo lugar, que os municípios foram sempre uma forma de proximidade em relação às populações. A política da proximidade não é a política dos papéis. Governar em Lisboa ou governar em Bruxelas é governar papéis. Ou, se quiserem, governar povos através de papéis. Enquanto que o autarca sai de casa e tem à saída da porta um município ou um freguês a dizer: olha, que eu tenho um problema de águas, ou que tenho um problema de via de comunicação, olha, que há um problema ali na escola, do meu filho, do meu neto, da minha filha, da minha neta. Portanto, e não dá para dizer: desculpa, eu vou chamar o assessor, o adjunto e tal. Ou melhor, em alguns municípios muito sofisticados dá. Mas mesmo nesses, se o cerco ao presidente ou ao vereador for mesmo à porta de casa, não há como chamar os colaboradores a tempo. É esperar pela hora de saída, esperar pela hora de entrada, saber onde é que ele vai e tal. A menos que ande fugido. Num pequeno município é impossível, num grande município como Lisboa é mais fácil, mas, mesmo assim, não se anda sempre fugido. Logo, a proximidade, que torna, aliás, a tarefa do autarca muito difícil. Muito difícil. Porque é mais fácil governar papéis do que pessoas. É mais fácil esconder-se por trás de papéis. A responsabilização é mais imediata e mais direta. E o controle mais imediato. Ele diz que faz, fez ou não fez. Dá para controlar mais facilmente. Terceiro lugar, o município é uma espécie de compensação ao facto de muitos poderes a nível do Estado passarem para a União Europeia. Aquilo que temos vivido com a integração europeia é que há poderes que eram do Estado, que hoje são de quem manda em Bruxelas ou em Frankfurt, pode ser. Bom, temos que ter alguém próximo que conheçamos. É verdade que o governo também é próximo, mas manda menos do que já mandou. E em tempo de crise manda mesmo muito menos. Ao menos temos aqui o poder local à mão de semear para conhecer, para pedir, para exigir. Depois é uma compensação ao fracasso da regionalização. O não ter havido regionalização. Obriga a que os municípios tenham um papel mais poderoso ou mais forte. Inevitavelmente. Depois, é evidente que, apesar de tudo, permite maior participação popular. Eu não sei qual é, mas eu, no tempo em que era mais novinho, não perdia uma Assembleia Municipal. E muitas vezes não perdia uma reunião de Câmara Municipal. Nas públicas. E a Assembleia Municipal é sempre pública. E a Câmara Municipal, não, muitas vezes, pelo menos uma vez por mês, é pública. Era, não sei se agora continua a ser. E às vezes era mais nas câmaras onde estive. E é evidente que é o período que costam menos autarcas. É o período de intervenção do público. Mas a vida é como é. E, portanto, quem é autarca tem de ouvir. Não é apenas ouvir a família em casa, tem de ouvir os municípios e os fregueses fora de casa. Bom, por outro lado, a pouca renovação partidária que houve ao longo destes 30 anos foi feita muitas vezes através da vivência autárquica. Não foi de outra maneira. Também houve através das juventudes partidárias e de outras formas, mas a mais genuína, a mais próxima das populações, em alguns casos ocorreu com maior ou menor intensidade através do aparecimento de mais gente. Isto é, a grande diferença desta democracia em relação, por exemplo, à Primeira República, já não digo à monarquia constitucional, é que o número de pessoas que passaram nestes 40 anos pelo poder local é muito superior ao número que passou no tempo de salazarismo ou passou na Primeira República ou na monarquia constitucional. Mesmo quando uns ficaram bastante tempo, mas o número dos que para lá passaram como membros da Assembleia de Freguesia, como membros de Junta de Freguesia, como membros da Assembleia Municipal, como vereadores e mesmo presidentes de Junta ou presidentes de Câmara, foi muito superior ao que era tradicional na administração pública portuguesa. Bom, agora é evidente que hoje há problemas e são desafios para o futuro. O primeiro problema chama-se crise. E enquanto durar a crise, é evidente que há efeitos financeiros dessa crise. E as autarquias locais sofrem com esses efeitos financeiros.
Eu costumo dizer, para simplificar, como autarca que fui, que quando eu avancei para as autarquias nos anos 70, tratava-se de criar um poder de novo. Estávamos todos a aprender. Como é que se reúnem assembleias, como é que se reúnem câmaras, como é que é, quais são os poderes. Estávamos a construir, a botar as regras. Era uma experiência nova. E estourou os primeiros tempos. Depois, vamos resolver os problemas das pessoas, o mais fácil, porque havia carência de água, de esgotos, de lixos, de estruturas básicas que era preciso resolver. E foi isso que ocupou os anos 80. O começo dos anos 80. Depois do começo dos anos 80, passámos a ter outras necessidades. São necessidades sociais, mais elaboradas. A educação, a assistência aos mais idosos, o cuidado das crianças, a preocupação com os jovens, com os tempos livres, com o desporto. Depois foi a qualidade de vida, o ambiente, o ordenamento do território. Sendo que tudo estava à mistura, porque em muitos municípios, mais uns do que outros, o problema das estruturas básicas duraram mais tempo a resolver. Portanto, encavalitavam umas nas outras. Ora bom, o que é hoje dramático em quem é autarca neste momento sem dinheiro, e no próximo mandato sem dinheiro, é que vai ter de fazer tudo isto ao mesmo tempo, com menos recursos que tinha quando vinham fundos comunitários e quando vinham fundos de Lisboa. Porque há problemas de estruturas que se desatualizavam. Eram boas há 30 anos, já não são. Já não são. É preciso melhorá-las. As populações exigem. Ou as populações já não estão naqueles sítios. Os grandes municípios estão noutros. Migraram. É preciso mudar as estruturas. É o problema das escolas para fechar e outras para abrir. É o problema das estruturas básicas de redes. De água. De saneamento básico. Bom, depois, porque há exigências de qualidade de vida, são crescentes. Os mais novos já não aceitam aquilo que os mais velhinhos aceitavam. Os mais velhinhos conheceram o que era não sei quantos por cento das casas não terem água, ou não terem eletricidade, ou não terem esgotos. E o que foi isso? Os mais novos não percebem que certas coisas básicas não estejam resolvidas. Não. É óbvio, até mais do que é básico. Querem condições de qualidade de vida, da natureza social, de lazer, etc. Portanto, este grau de exigência é crescente. Quando os recursos minguam. A futura lei das finanças locais, aquela que está no horizonte, é uma lei que, por exemplo, estimula os municípios a investirem, mas a não poderem retirar os retornos. E, portanto, o que significa? Isto é, o município hoje é um instrumento de desenvolvimento económico e social. Em muitos casos, a riqueza criada, quando foi criada, foi com o papel do município. O município deu o terreno para a fábrica. O município estimulou este tipo de exploração agrícola. O município deu vantagens nisto, naquilo. E se não tem folga financeira, não pode dar. Deixa de ter dado. Desde o IMI até outras vantagens. Deixa de ter dado. E como é que é fácil criar riqueza? Porque é muito bonito. Em Lisboa dizer-se, cria-se riceza com uma linha de pino e tal. Isso é para os grandes investimentos. Mas o nosso tecido é feito de pequenas e médias empresas, não é de grandes empresas. Elas pesam muito nas exportações, mas pequenas e médias empresas são fundamentais. E essas dependem da vida local. Não há condições locais propícias. Fecham. Fecham. Bom, e portanto as finanças locais são um problema. Outro problema é que está aí também aberta uma lei sobre as instituições intermunicipais, de colaboração entre municípios. Eu não sei porque alguém decidiu chamar essas instituições autarquias locais. Foi um disparate. E o Presidente da República tem razão quando diz que isso viola a Constituição. Autarquias locais só podem ser aquelas bem na Constituição. É a freguesia, o município e a região. É pena. É pena. Noutros países prevê-se outras formas de colaboração. Quer para as grandes cidades, quer para zonas de colaboração intensa entre municípios. Portanto, é preciso resolver isso, porque, sobretudo estando parado o processo de regionalização, é preciso que as instituições de colaboração e de cooperação entre municípios possam florescer.